Bom dia, meu nome é Elaine, vou estar trazendo aquilo que eu mais me identifiquei, né? Em 1 Coríntios 4, são os versículos 1, 2, 3 e alguns outros também que eu vou estar lendo, vai ser rapidinho. Toda a carta de Coríntios é muito tremendo, falou muito comigo, né? Cada capítulo. São admoestações, né, severas às vezes. Tem nesse capítulo 4, Paulo até um pouco irônico por causa de alguns arrogantes dentro do templo, né, da igreja, como igreja. E ele, por ser apóstolo, é um pouco mais humilde, né, mais humilde. E ele ter subido ao terceiro céu, ele deveria ser o mais arrogante de todos, mas ele começa a revelar, né, que não é a arrogância que torna a pessoa apóstolo, que torna a pessoa seguidora de Cristo, mas ele fala que é a humildade, né? Ele até começa a falar a respeito no finalzinho, que eu acho assim muito top, que ele fala a respeito de poder, né? Então, essa parte aqui, no versículo 1, fala assim: portanto, que todos nós considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados ou dispenseiros, em cada versão da Bíblia, né, diferente, é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês por qualquer tribunal humano. De fato, nem julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Eu creio que deveria estar tendo uma discussão entre eles, né? Por eles, aqui em Coríntios, no longo das cartas de Coríntios, a gente vai perceber que a igreja de Corintos, né, ela tinha tudo para ser uma igreja top dos tops, por eles terem todos os dons, por terem profetas, por terem pastores, mestres, por terem dons de profecia, dons de falar em línguas, mas era uma bagunça, era uma zona, né? Desculpa, perdão a expressão, mas era uma bagunça. Então, eles se achavam, alguns lá se achavam que eram até arrogantes, né? Se achavam os melhores, porque eles pensavam, poxa, porque Paulo está por que Paulo está, como se diz, está preso, né? E a gente está aqui, e a gente tem todos os dons. Então eles julgavam muito a Paulo. Assim também são alguns, né, da igreja de Cristo que julgam, né, a gente, porque às vezes nem só da igreja, mas do lado de fora. Ah, você é cristão, por que você está passando por isso? Por que você está doente? Por que está passando fome? Então ele fala para a gente não julgar nada antes da hora, antes do tempo. Deus que vai revelar, né, os corações, Deus que vai revelar a vida da pessoa, se realmente condiz. Então a gente não deve julgar nada precipitadamente. Esse julgamento aqui que fala é avaliar, né? Não é julgamento de juiz de condenação, não é condenar a pessoa, mas é de avaliar. Então, as pessoas avaliam é, é, as condições, né, de alguns cristãos, né, por estarem de uma forma que não era para estar por serem crentes, porque Deus cuida da pessoa. E não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua a sua vida, né, diante de Deus. Então ele não ficava triste por eles estarem julgando eles, porque ele sabia, ele conhecia quem ele era. E aqui no versículo 9 fala: vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. E sem nós, está falando nós, os apóstolos,
Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também fôssemos reis, reinassem junto com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Ele aqui faz um jogo de palavras, né? Com as pessoas arrogantes, falando que eles são sensatos e eles não, né? Que nós somos fracos, eles não, eles são fortes. E, e eles são respeitados por todos. E eles não sabem, não tinham nem aonde dormir, os apóstolos. Por quê? Porque eles tinham prazer de viver isso por amor a Cristo, por amor à obra do Senhor. Os apóstolos estavam sendo considerados as escórias do mundo. Então era por isso que eles estavam sendo arrogantes, né? A respeito dos apóstolos, por eles serem mestres, por eles serem isso, e eles estão vivendo isso. E ele fala que até que eles que os apóstolos sendo amaldiçoados, eles abençoam. E quando eles perseguidos, eles suportam. Então assim também tem que ser a gente. A gente às vezes é perseguido no trabalho, às vezes a gente é perseguido dentro da escola, porque por sermos cristãos. Então eu quero deixar isso para nós mulheres, para a gente sermos como Paulo. Ele mesmo fala para sermos imitadores dele. Porque quando ele estava, as pessoas eram arrogantes com ele, quando as pessoas eram grossas, eles estavam sendo amáveis com essas pessoas, mesmo elas desconsiderando eles. Por quê? Porque aqui ele fala que alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm? Acho isso aqui top, esse finalzinho. Que poder eles têm? Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Isso quer dizer que o poder de Deus não adianta a gente ter títulos de profeta, títulos de mestre, de professor, né? Eu sou bam, bam, mas é só na palavra. E Paulo não, Paulo, ele demonstrou que ele tem poder, que ele já foi levado ao terceiro céu. Ele foi apedrejado, ele ressuscitou. Ele foi levado à morte, apedrejado até a morte, ele ressuscitou. Bichos picaram ele e ele sacudiu e nada aconteceu com ele. Esse era o poder de Deus que seguia Paulo. Então não adianta eles falarem com arrogância e não terem poder, porque não consiste em palavras o reino de Deus, mas em poder. Então o reino de Deus que estiver dentro da gente, aonde nós formos, precisamos levar junto o poder de Deus. Porque na Bíblia mesmo fala, lá em Marcos, que esses sinais nos seguiriam. Em nome de Jesus, nós expulsaríamos demônios, nós curaríamos enfermos, pisaríamos se serpentes e escorpiões, se comêssemos alguma coisa mortífera, não causaria danos na gente. Esse é o poder, o reino de Deus dentro de nós. Então, eu quero deixar para as mulheres, né, essa demonstração que vocês não venham pensar sobre qualquer coisa, se a pessoa é grande, se a pessoa é pequena, se a pessoa não sabe, se a pessoa não sabe. Deixa que Deus esclareça,
para o coração das pessoas, que Deus venha revelar o coração das pessoas. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, né? Que a gente venha colocar diante de Deus, orar por pessoas, né, que se sentem arrogantes, orar pelo chefe que persegue, ou pelo professor que nos persegue, que a gente venha orar, demonstrar realmente que é Deus nas nossas vidas. Às vezes aquela pessoa que é arrogante, às vezes aquela pessoa que está te perseguindo, às vezes ela está se sentindo a pior das piores. Por isso que ela persegue, porque sabe que você é melhor que ela. Então, às vezes a gente não sabe aquilo que a pessoa tem, aquilo que está dentro da pessoa, por ela ser dessa forma, ser explosiva. Para a gente não ficar triste porque a pessoa não deu bom dia, não deu paz do Senhor, porque a pessoa não te olhou, vai lá e abraça ela mesmo. Se ela não quiser, fala amém, eu te amo. Vamos falar palavras, né? Mas seja sincera. Se não for sincera, sai de perto, não olha também. Mas não vamos julgar as pessoas, porque as pessoas têm momentos difíceis e diferentes que o nosso, né? Vamos orar, vamos manifestar o poder de Deus, vamos manifestar a presença de Deus. Gente, ninguém sabe o que a pessoa está passando dentro da casa dela. Então, vamos manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, por onde a gente for, seja dentro da igreja, seja fora. Sejamos fiéis a Deus, sejamos dispenseiros fiéis, sejamos mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que não faz calúnia, mulheres que não fofoca, mulheres que realmente têm o reino dentro para levar. Porque se a gente não consegue ser exemplo lá fora, dentro de casa, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, a gente consegue ser a mesma coisa o tempo todo dentro da igreja? Não, as máscaras caem. Então Deus revela o coração, como ele mesmo falou, deixa que Deus revela os corações. Então essa é a palavra. Vamos ser fiéis a Deus, vamos continuar adorando e louvando sem olhar para a diferença da outra pessoa, sem querer ser melhor que o outro, né? Cada um considere-se superior a si mesmo. Nós temos que ser superiores a nós mesmos. Cada dia ser melhor que aquilo que a gente foi ontem. Hoje eu quero ser um pouquinho melhor que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje. Então vamos considerar superiores a nós mesmos. Tá bom? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia de paz, de vitória, de exemplos da parte do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.